Muito bem, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast global. Do meu lado, lá meu lado esquerdo, mas é só aqui. Do lado esquerdo é só no podcast. Pastor Cassiano Silva, que honra sempre poder estar ao seu lado aí, contando histórias lindas. Tamo junto sempre. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero ler uma matéria publicada no jornal NH, e foi publicada no dia 11 de junho de 2023, que fala, o título da reportagem fala assim: o cara entendeu que ele não iria entregar a chave e atirou, conta a noiva de músico baleado em Canoas. Permanece internado em estado grave na UTI do Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, o HPS, o violinista e também professor de música Leandro Melo, baleado durante uma tentativa de assalto na noite da última quinta-feira, dia 8, em Canoas. A tentativa de assalto, que quase terminou em morte, aconteceu à noite, logo após o término de uma aula ministrada pelo professor em Canoas, na rua Ferreira Viana, no bairro São José, conhecido por ser universitário. Segundo a Polícia Civil, o professor havia entrado no carro para voltar para casa quando houve a abordagem de 2 criminosos, sendo um deles que anunciou o assalto. Mesmo sem reagir, Melo acabou baleado na cabeça. Noivo do músico Carla Fernanda Dalla Vecchia conta que que já estava sentada no banco do carona quando o assaltante se aproximou do carro e anunciou o assalto. O Leandro estava colocando a chave na ignição quando o sujeito apareceu com um revólver, lembra? Então o movimento dele foi estender o braço para me proteger, mas o cara entendeu que ele não iria entregar a chave e atirou. A bala atingiu o teto do carro e também na cabeça do músico. E a gente precisa fazer essa introdução para que quem está nos assistindo entenda, né, do que a gente vai falar. E também peço desculpa por fazê-lo relembrar esse momento que certamente foi muito triste na vida de todos nós que acompanhamos, né, esse episódio, e principalmente aí você, Leandro. Mas estar hoje aqui recebendo você significa dizer, pastor Cassiano, que milagres existem e acontecem todos os dias. Glória, e que você é a prova de um deles. Leandro Melo, bem-vindo, juntamente com a sua namorada aqui no nosso podcast. Agora esposa. Que lindo que foi esse casamento também ali, onde você estava, né, se recuperando, e Deus, além de te devolver a vida praticamente, também te abençoou com a tua esposa Carla. Que história bacana. Tudo bem? Gratidão, amados ouvintes e abençoados. O primo, né? Primo, Léo, que honra. São parentes. Parente. Por isso que maravilha. Por isso que é abençoado. Parente. Por isso que o Léo é abençoado. Amém. Demais. E o pastor Cassiano, meu Deus, que honra. Nossa, sentimos honrados. E reencontrá-los, né? Exatamente. Leandro, a tua história foi contada durante todo aquele mês de junho, julho, aquele período ali, porque, cara, você foi baleado na cabeça num assalto. E você está aqui, de pé, vivo, respirando, contando esse milagre. Lembrou quando nós nos encontramos, sei lá quantos anos faz. Sim, lembrou que encontrou o pastor Cassiano num casamento. Sim. Há anos atrás. Sítio Areia Branca. Sítio Areia. Deus faz milagres. Como é que é para ti hoje, Leandro? É uma só graça de Deus, eterna graça de Deus. Glória a Jesus. E Deus faz milagre. Ainda ele faz milagre. E se você está passando por um momento difícil, Papai do Céu ainda faz milagre. Glória a Jesus. Que maravilha. Então... Você estava saindo de uma aula. Isso. Um dia normal para ti. Isso aí. Nós estávamos num evento em Morro Reuter, primeiro evento do dia. Depois, 2 alunos para atender em Canoas. E logo atendi o primeiro aluno e o segundo aluno. Eles são donos, dono de um espaço de eventos. Sim. E Ed, um grande abraço para ti e a Veraca, que foi e os que nos acudiram
né? No momento. E no momento estava todo cheio de sangue, né? E pelo tiro que tomei na cabeça. Lindo milagre, porque o cara chegou e queima a roupa. Queima-roupa. Meu Deus. Para matar mesmo. Uhum. Mas o Papai do Céu muito maior que ele faz milagre. Então, e aí o ocorrido, eles nos acudiram, né? E aí a gente tá aí, graças a Deus, pro Papai do Céu. É bom demais. Eu vou passar para a Carla, para ela tá com mais quantidade de palavras. De palavras. Pode ficar com o fone. Pode ficar. A gente capta tudo aqui. Carla, o Leandro, ele sempre se comunicou muito bem e ele é conhecido, né, nos eventos, não só de Novo Hamburgo, mas de todo o estado aí onde ele vai. Pode aproximar um pouquinho mais esse microfone, cara? Isso. Como um cara muito simpático sempre. Ele, onde ele chega, ele conquista a simpatia das pessoas, né, Carla? Sim. Olá, pessoal. Olá, ouvintes. É um prazer muito grande estar com vocês nesse momento. O Leandro continua se comunicando muito bem, mas ele está com um pouco de falta de ar, né? A gente ainda está... Processo de recuperação. Processo de recuperação. Que é normal. Normal, absolutamente normal. O que todos os médicos e fisioterapeutas nos falam o tempo todo. Inclusive, o Leandro está num processo muito acelerado. Então, a mente dele está muito acelerada e o corpo está... se esforçando para acompanhar. Como vocês podem ver, ele ainda fica com um pouquinho de falta de ar. Por isso que, sim, às vezes, eu brinco, né? Que literalmente, nesses últimos 94 dias, né? Que isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente deixar registrado para todos os ouvintes. Há 94 dias atrás, exatamente, o Leandro estava sendo baleado na cabeça. Muito recente, né? É muito recente. Então, tudo isso que a gente está vivendo, quando a gente chegou no hospital, os médicos, a psicóloga veio conversar com a gente, dizendo que seriam meses na UTI. O estado dele era gravíssimo. Ele teve que, inclusive, fazer aquela descompressão, que eles abrem uma parte, sim, porque ele estava com muito inchaço, com muito edema. É uma forma de liberar para começar a cura de dentro para fora. Exatamente. Ele teve que usar um dreno nos primeiros 2 dias. O caso dele era muito sério, muito grave. E a gente teve alguns episódios muito sobrenaturais, né, meu amor? E é por isso que o Leandro passou para mim, porque fui eu que vivi esses episódios nesses primeiros dias, né? Sim. Tem 3 situações muito marcantes. Quando ele foi atingido pela arma de fogo ali, pelo tiro, foi você que estava ali com ele no momento e eu me lembro de ter lido que ele caiu e você ficou ali com ele. É que assim, a gente tem muitas versões, né? O que aconteceu, ele não caiu, ele ficou sentado. Mesmo depois de ter tomado o tiro, ele ficou... Ele ficou sentado, inclusive quando ele saiu do carro andando. Olha só. Meu Deus. Ele saiu amparado, né? Mas saiu andando, né? Quando nós chegamos, como o Leandro falou, nós fomos muito bem acudidos. Felizmente estávamos entre amigos, né? Com a importância dos amigos nessa hora. Exatamente. E então nós fomos amparados e enquanto nós esperávamos a SAMU, inclusive a última memória que você tem, né, meu amor? Sim, fazendo uma oração. Olha só. Oração do Pai Nosso, né? Foi a única lembrança. Depois eu não lembro a última, né? E depois não lembrei por 18 dias, não consegui lembrar mais nada. Bom, marcante. Isso aí. E quando eu tava, então assim, começamos então falando sobre esses fatos sobrenaturais que aconteceram. Quando eu tava sentada no banco do passageiro, o Espírito Santo falou comigo. E foi... Nossa, é incrível reviver esses momentos, porque eu escutei uma voz muito clara na minha cabeça, que me dizia, fica tranquila que tá tudo certo. Uau! Pôs um tiro na cabeça. Ouvir uma frase dessa, só tem que ser Deus mesmo. Tem que ser Deus, entende?
Na verdade, foi no momento que eu vi o rapaz com a arma. No momento, porque eu estava sentada no banco do passageiro, já estava de cinto de segurança. O Leandro, ele fez a volta. O Leandro sempre, um cavalheiro, né? Sempre abre a porta. Então eu entrei, coloquei o cinto, o Leandro fez a volta. Quando ele sentou e ele colocou uma perna para dentro do carro, quando ele puxou a segunda, que ele foi fechar a porta, ele fez um movimento assim de... E ele parou e eu escutei um sussurro. Mas eu não vi nada, porque a pessoa estava no vão da porta bem onde ele estava. Ponto cego, no não meu tem ponto conversa. cego. E no momento eu achei que fosse um amigo do Leandro, porque o Leandro tem muitos amigos, né? Sim. E eu fiz aquele movimento, né, de... Né, eu levei meu corpo pra frente e eu já fui cumprimentando a pessoa, oi, né? E daí quando eu vi o rapaz com a arma... Sangue de Jesus. Eu escutei essa voz muito, muito, muito... Assim, foi como se o mundo tivesse parado. E ao mesmo tempo, uma sensação muito única, assim. Nunca tinha vivido antes, como se uma energia, uma eletricidade tivesse cruzado o meu corpo, assim. Foi... Até hoje eu fico muito, muito emocionada quando eu lembro, porque foi uma certeza muito incrível. E assim, isso que a gente chama de fé. De fé. Porque eu realmente acreditei naquela voz. Eu já tinha... Quem já teve o privilégio, né, a bênção de ouvir a voz do Espírito Santo, sabe que é diferente. É diferente. Então, na minha mente, eu não sei, né, instintivamente eu olhei pro rapaz e eu repeti exatamente a frase que eu ouvi na minha mente. Eu olhei para ele e disse, moço, fica tranquilo, que tá tudo certo. E o rapaz olhou para mim, tava muito escuro, enfim, o rapaz tava de boné, camisa escura, tava num ponto que eu não conseguia enxergar ele direito, mas eu lembro que ele olhou para mim, ele arregalou os olhos e nisso ele sai correndo. Tudo acontece muito rápido. Antes dele sair correndo, eu escuto aquele estrondo muito forte, eu fiquei meio zonza na hora, assim, não entendi direito o que estava acontecendo, só quando realmente eu senti o sangue todo escorrendo. Meu Deus. E daí foi uma coisa, porque eu permaneci muito tranquila. E num primeiro momento, nós imaginamos que eu estivesse tranquila, porque depois que nós saímos do carro, a primeira coisa que eu pensei, tenho que rezar. Porque aquela certeza de que daria tudo certo, ela me mantinha muito, muito confiante. Mas ao mesmo tempo eu sabia que nós tínhamos um mover de Deus muito forte. Que precisava de muita oração. Sim. Então eu pensei, vamos começar. E naquele momento, então, enquanto eu aguardava o Ed trazendo uma toalha para mim estancar o sangue e a Vera, a esposa dele, chamar a ambulância, eu e o Leandro rezamos um Pai Nosso. É o que ele deixou, o último registro. E eu fico tão feliz em saber que a última memória dele foi essa. Não foi a memória do rapaz, não foi o som do tiro, foi uma oração. Glória a Deus. É Deus lindo, marcou, né, meu amor? o local. É verdade. É lindo. É lindo. E no primeiro momento, a primeira pessoa que eu liguei foi uma pessoa que tem um contato muito grande com muitas igrejas, que é um missionário. Gelson. Vocês conhecem, né? Gelson Pereira, da MPC. Da MPC. Ele era aqui de Novo Hamburgo, hoje ele está na MPC Região Sul. Eles têm um movimento que chama Mocidade para Cristo, onde eles vão até as escolas para levar essa mensagem, para falar sobre Jesus, não para falar sobre religião, sim, falar sobre Jesus. Então foi a primeira pessoa que eu liguei e eu gostaria de deixar isso registrado, porque para mim foi uma coisa que naquele momento eu senti ser muito importante. No momento que eu liguei, eu disse, Gelson, aconteceu isso, o Leandro acabou de levar um tiro na cabeça. Eu preciso que você movimente todos os grupos de orações possíveis e imagináveis que você tenha, porque o mover de Deus vai ser muito grande. E eu disse para ele, e quando você pedir, você peça
para orarem por esse rapaz que teve essa infeliz decisão. Meu Deus. Foi automático. Uhum. No primeiro momento, eu já senti isso no meu coração. Porque eu, naquele momento, entendi que esse rapaz, ele seria apenas um instrumento para todo o milagre que Deus iria produzir na vida do Leandro e, consequentemente, na minha, a partir dali. Nesse período que acontece tudo isso, vocês eram noivos. Estávamos noivos. Nós nos conhecemos, na verdade, há pouco tempo. Eu conheci o Leandro em agosto do ano passado. Sério? Caramba. Exatamente. É aquele velho ditado, né? Olhou e se apaixonou. Pelo rap. Foi por um aplicativo de relacionamento. Gente, aplicativos de relacionamento têm salvação. Dá certo, dá certo. E aí, ele estava hospitalizado quando vocês se casaram? Não. Ele tinha acabado de ganhar alta, eu acho. Na verdade, nós nos casamos na sexta-feira passada. Olha só. Recente. Sexta-feira. Que Mas recente. vocês estão no lua de mel ainda, homem. Naquele período você anunciou o casamento, né? Na verdade, o que aconteceu? Nós anunciamos o casamento logo depois que ele teve alta. Aham. Que nós fomos, então, no cartório para dar o... Isso, da entrada pra com gente os dar nomes. entrada aham. nos proclames. E o casamento foi marcado para o dia 8 de setembro, Aham. exatamente 3 meses do que tinha Uhum. Do acontecido. do acontecido, para a gente poder comemorar, né, meu amor? A grande bênção. vitória. Comemoramos a vida. Glória A a Deus. vida. E- Que maravilha. E são situações assim que deixam a gente muito, muito, muito emocionados, muito felizes por poder dividir esse milagre, porque hoje a gente, naquela semana foi tudo muito incrível, né? A gente recebendo muitos chamados de muitas emissoras, porque o caso do Leandro acabou repercutindo Sim. bastante. Sim. E no primeiro momento, quando o Leandro ainda estava na UTI internado, nós conversamos com o familiar, com a família dele, tudo. Nunca foi feito nada, né, por conta, sempre conversando com eles. E nós decidimos que nós não iríamos nos pronunciar naquele momento. Porque naquele momento nós entendemos que existe, e tá tudo certo também, né? Mas existe uma parte da mídia que ela tá interessada, infelizmente, no sangue. Na parte ruim, naquele sensacionalismo, né? Sim. E nós não queríamos isso. Nós decidimos que inclusive eu mandei uma mensagem pro rapaz da Record? não foi da Record, foi do jornal Zero Hora. E eu disse com todo respeito, mas eu quero que vocês nos chamem depois para falar sobre o milagre, para falar Poxa. sobre a união dos casais, para falar sobre perdão, para falar Caraca. sobre Deus. Forte. E por falar em perdão, como é que é hoje? Se você pudesse mandar um recado para esse cara que fez isso, que atirou na cabeça, eu queria saber de vocês dois. O que vocês diriam hoje para esse cara? Que Papai do Céu, Ele ama de verdade. Uau. E isso que eu falaria para ele. Papai do Céu te ama. Ele te ama muito. Meu Deus. Né? Carla. Eu vou repetir o que eu digo para todas as pessoas, que eu preciso, em alguns momentos, acalmar, porque se revoltam. Porque o Leandro é uma pessoa... É porque o ser humano tem esse senso de justiça com as próprias mãos. Isso tá Exato. na gente, né? Exato. É uma coisa que, inclusive, é bíblico, né? Estávamos justamente conversando com alguns amigos esses tempos sobre isso, porque... Só que, assim, para mim, o exemplo que eu sigo hoje, nesse momento, é Jesus Cristo. E ele disse, dai a outra face. Se te pedirem a capa, dá também a túnica. Então, assim, a única coisa que eu gostaria, se por acaso algum dia ele puder ouvir esse podcast... Vai ouvir em nome de Jesus. Vai ouvir. Ele vai ouvir. Vai chegar até ele. Vai chegar, eu creio. Eu não julgo, sabe? Porque eu acredito que ele não deve
ter recebido o amor quando ele era mais novo. Então, eu gostaria de poder abraçar ele, entende? Eu gostaria de poder abraçar, eu gostaria... E do fundo do meu coração, assim, não é pieguismo, não é nada... É porque realmente a gente não tem noção do que passa, do que uma pessoa que sente que pode tirar a vida de outra pessoa pode ter sofrido na vida. Tem uma frase que a gente usa aqui, eu trabalho muito na questão de cura interior. E tem uma frase que a gente usa muito aqui, que só fere quem está ferido. E só tem a capacidade de... Pode falar. O ferido é o feridor. Sim, exato. E só tem a capacidade de curar quem foi curado. Então, e da onde que vem as feridas, né? Onde que vem as traições, onde que vem todos os prejuízos emocionais? Vem de pessoas, mas também são das pessoas que vêm todas as curas. Então, se te feriram, né? Pode ter certeza, se pessoas te feriram, vai ter pessoas que vão te curar. Então, detalhe, lindo vocês falarem isso no momento do prejuízo, né? Dizer que teriam vontade de abraçar, dizer que Deus é bom, que ama ou que perdoa. Porque de pessoas vêm as feridas, mas é das pessoas que vêm as curas. Claro, né, Léo, que a gente também tem que deixar muito claro isso. Se porventura você estivesse armado e você se defendesse e porventura ele fosse a vítima, não seria errado, porque quando a Bíblia diz não matarás, a Bíblia está dizendo lá não ir lá e matar. Mas a Bíblia não isenta a gente de se defender. Né? Claro, você estava ali vindo de um trabalho, ia atender 2 alunos, toda aquela questão. Então, foi pego de surpresa a questão do assalto. O assaltante não vai dizer assim, eu estou indo aí assaltar. Ele vem, é um assalto, aí levanta a mão, não tem o que fazer. Mas se tivesse uma defesa e tivesse sido ao contrário, você não seria errado, não seria pecado de forma alguma. Mas vendo você agora do lado, que foi a vítima da situação, levar um tiro. E que ainda consegue abraçar e dizer que Deus ama, é forte, pastor. Isso é manifesto e materializado o amor de Jesus na terra. Quando ele estava sendo crucificado, sendo zombado, sim, ele olha para Deus e diz exatamente assim, Pai. É emocionante, estou sentindo Deus forte. Aqui. É forte. Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Aí. É muito forte. É exatamente nesse momento que a gente consegue ver a diferença de quem realmente segue a Cristo, né, e quem não segue a Cristo. Porque tu amar quem te ama é perfeito, fácil, tudo certo. Mas agora amar quem te feriu... E aí literalmente, né? Feriu. É aí que você vê a diferença entre ser um cristão de fato, né, e amar a Cristo de verdade. É lindo, é forte, né? Muito forte. E a gente sente o quanto isso é de coração do Leandro. Verdadeiro, sincero. De dizer assim, que se eu pudesse te dar um abraço, né? Você tentou me matar, você tentou tirar a minha vida. Meu Deus. Mas se eu pudesse te abraçar e dizer que Jesus te ama, que Deus te ama tanto, eu faria isso. Porque eu penso que, por mais que seja lá no fundinho, a consciência existe dentro de cada um de nós. Então, eu acho que a própria culpa que essa pessoa pode estar carregando já é o suficiente. Já é o suficiente. Quem sou eu para colocar mais um fardo nas costas dessa pessoa? Quem somos nós? Quem somos nós? Nada, né? A gente lembra muito desse momento de Judas. Judas não aguentou, né? O peso. Exatamente. Da consciência dele, né? E foi lá e acabou tirando a própria vida, né? A própria vida. É o peso daquilo que... O peso da culpa, o sentimento de culpa. O sentimento de culpa. E hoje, se esse cara estivesse ouvindo, saber, cara, o Leandro com os olhos cheios de lágrimas e a Carla disse que te perdoa, que quer te dar um abraço, que quer mostrar o amor de Deus para ti, e que não seja isso... Que isso que aconteceu, né, que essa tentativa de homicídio que aconteceu, não seja razão para você tirar a tua vida. Porque além do perdão humano do violinista e da esposa,
ainda existe o perdão de Deus. Glória. Mediante um arrependimento. Uau. Né? Mediante um arrependimento. Isso é muito forte, gente, o que a gente está contando aqui é essa história. Depois disso tudo que aconteceu, cara, o pessoal se abraçou muito, porque o Leandro praticamente parou de trabalhar. Não tem como tu trabalhar assim. E o Leandro tem muito evento, e a gente sempre acompanhava os eventos do Leandro. Ele não para, pastor. Ele está todo final de semana num lugar, tocando. As pessoas gostam muito de ter o Leandro por perto. Uma fotógrafa nossa, a gente ficou sabendo e orou por você por uma fotógrafa. Olha, A gente tem aqui uma equipe que faz muitos eventos. E ela já teve alguns eventos que você estava. É a Pri. E ela que pediu, pastor, a gente fez um evento, lembra dele e tal. Aí eu falei, caraca, eu não acredito. Sim, foi uma fatalidade. E você estava na UTI. Você estava hospitalizado, estava internado ainda. E para ele sobreviver é só um milagre. Só. Né? Eu falei, não, vamos orar então, meu Deus. Aí depois veio a notícia que, né, você tinha ganhado alta. Eu falei, meu Deus Milagre. do céu. Aí nós conversando aqui nas nossas programações, sobre a organização do podcast, o Léo disse, mas cara, ele é meu parente. Eu falei, não pode. Que bênção, né, Leandro? Agora vocês falaram sobre o milagre e eu fiz questão de trazer. Inclusive eu vou tirar, eu quero que isso fique registrado. Eu estou tirando a capa desse livro. Zero bala. Ao vivo aqui no podcast. Só para não dar reflexo na câmera, porque eu quero que a imagem seja... Esse livro, eu não sei, muitas pessoas já devem ter ouvido a história. O Leandro me deu esse livro de presente um dia antes do que aconteceu. Obrigada, meu amor. Um dia antes do que aconteceu. Nós tínhamos saído para fazer algumas compras, estávamos no shopping Bourbon, de Novo Hamburgo, e eu amo livros, né? E eu tenho um projeto que eu desenvolvo... está sendo desenvolvido, né, meu amor? Para conversar com mulheres sobre independência emocional. Hoje a gente já pensa em futuramente talvez fazer algo sobre casais, né? Porque olha só. a gente entende que a gente precisa... A nossa vida nunca mais vai ser a mesma, né? Então a gente quer poder falar de Deus, quer poder falar sobre esse milagre. E esse livro ele me deu um dia antes do que aconteceu. E eu vou ler para vocês, depois a gente pode talvez focar no livro. Ele diz, eu escolhi viver. Conheça a história que a medicina não conseguiu explicar. Meu Deus! Não, mas isso é o de menos, gente. Porque aqui em cima... Um dia antes do acontecido. Um dia antes, e aqui em cima diz o seguinte, olha, eu não sei se depois o pessoal pode focar. Um relacionamento abusivo, uma mulher forte, um tiro e um milagre. Que forte. Nesse caso, o abusador do Leandro é o bandido. Sim. Nós não tínhamos entendido até um amigo que nós conhecemos na gravação de um programa de televisão que nós estivemos. Isso. Décio Tiaraju, inclusive um mentor maravilhoso, né? Ele estava nesse dia... Virou amigo, conhecemos lá, mas já é amigo, né? Sim. E ele disse, o relacionamento abusivo aconteceu quando um ser humano pensou que pudesse ter o direito de tirar a vida de outro. Nossa. Então, eu achava que o relacionamento abusivo não havia existido, mas existiu. Então, aí vem a mulher forte, que foi o que eu precisei ser, principalmente no momento em que o Leandro não tinha voz. Então, naquele momento que eu entendi, eu fui para as redes sociais e eu usei cada segundo do meu dia, cada dedicado energia que eu tivesse, que eu tinha, para pedir oração, para mandar sempre, em todas as vezes que você for lá no meu Instagram e você olhar, porque eu fiz um diário. Que bênção. Eu fiz um diário e tá lá registrado. Para que ele pudesse ver depois também. Tá lá registrado todos os dias. Eu fazia os stories e depois eu transformava esses stories num Reels e ele ficava né, registrado. Então, no momento que ele estava, nos piores momentos lá da UTI, do hospital, porque a gente... e o milagre ele aconteceu quando a delegada de Canoas, inclusive, a gente não está mais acompanhando, né? A gente soube algumas coisas
sobre essa parte policial na última reportagem que saiu na Zero Hora, eu acho que foi, né, meu amor? Isso. Mas a delegada de Canoas, ela sentou na minha frente e ela disse, Carla, nenhuma literatura explica aonde a bala desviou antes de chegar na cabeça do... Olha só. Que loucura. Meu Deus. Demais. Porque o que acontece? O rapaz, quando ele atirou dessa posição. A arma estava do lado de dentro do carro. E o Leandro, há pouco tempo, lembra que ele sentiu a arma encostando na cabeça dele. Nossa. Foi isso, né, meu amor? Sim. Não me deixe colocar palavras na sua boca. Que forte. E o que aconteceu? A bala subiu. Tanto que, quando a gente estava aguardando chegar a SAMU, aliás, no momento que a SAMU chegou, que eles perguntaram, e a bala? Que não tinha marca de saída da bala. E os policiais foram até o carro e disseram, a bala está dentro do carro. Então eu pensei, é por isso que eu tô tão tranquila? Porque foi só de raspão. Então a semana que vem a gente vai estar em casa e tá tudo certo. Sei. Né? Meu Deus. Tanto que eu não me preocupei nem em buscar pessoas para fazer os eventos dele. Porque isso que a gente está contando aconteceu numa Tá quinta-feira. de raspão, você recupera rápido, volta às atividades normais. Aconteceu numa quinta-feira, na quinta-feira do dia 8 de junho, que inclusive era um feriado. Isso. Era feriado. Corpus Christi? Não? Era uma coisa assim. É. E o Leandro teria o dia 12, que a gente estava cheio de eventos. Tinha 3 eventos no dia 12, que seria na segunda-feira. Então, assim, a gente... E eu... Não vou... Tipo, e eu tava tão tranquila que a médica da UTI, ela chegava pros irmãos do Leandro, que também iam visitar ele, e diziam, gente, vocês têm que conversar com a Carla, ela não tá bem. Porque eu chegava muito tranquila. Porque eu realmente acreditei. Sim. Quando eu escutei o Espírito Santo falando comigo, disse, fica tranquila. Não interessava o que os médicos me dissessem. Quando eu encontrei esse livro na sexta-feira, porque daí o que aconteceu? Ele me deu esse livro na quarta, mas eu nem queria esse livro. Eu nem prestei atenção. Como eu tenho esse projeto de falar com mulheres sobre independência emocional, eu olhei, legal, uma mulher forte, tal, superação, legal, vou levar. E ficou na bolsa, ficou na sacola. Eu fui encontrar esse livro na sexta-feira, eu fui prestar atenção nesse livro na sexta-feira. Depois do que tinha acontecido, quando eu estava em casa. Nossa, quanto mistério que estava Meu envolvido, Deus. né? Quanta coisa. Aí a delegada me fala aquilo e Deus foi conversando comigo, entende? Eu não... Nenhum momento eu chorei de desespero, de medo. Não. Mas e essa questão da bala? A bala... A questão da bala é bem interessante, né? Porque agora nós conseguimos, entender, inclusive, burlar as leis da física. Então, aí o milagre, ele é físico, não é só espiritual e nem emocional. Porque, então, o rapaz atira nessa direção e em alguma coisa que a gente sabe o que é, a bala desvia, um pequeno pedaço da bala se parte, que até hoje não é... Ninguém entende também como isso aconteceu. Uma trisquinha da bala se partiu. E essa sim atingiu o Leandro. Inclusive ainda está alojada. A gente sabe que... Eu brinco com ele até. Eu disse, olha, amor, agora você tá com um parafuso a mais. Então vamos ver. Não é mesmo. Vamos ver qual é o superpoder que vai vir daí. Né? Sim. E então e a bala sobe. A parte maior sobe. A bala fica... ela entra, inclusive ela faz um furo no teto do carro. No teto não, mas no forro. E ela marca, ela quase fura o teto. Justamente ficou dentro do carro, como o policial falou. Ela subiu e ficou entre o forro e o teto, ela caiu próximo do porta-malas, assim. Ela ficou ali dentro do carro. Então... E parte dela ficou dentro da cabeça.
pequeno pedaço atingiu o Leandro, que foi o que fez todo essa bagunça, né, meu amor? Entendi. Mas a minha fé, ela sempre foi tão forte, mas tão forte, que a única certeza é que eu pensava, bom, se não fosse difícil, não seria Deus. Olha só, que forte. E aí, se a gente fosse agora pegar esse outro caminho que eu quero comentar um pouquinho, isso daria mais um podcast que fala exatamente, vocês tinham acabado de começar a namorar. Estavam se conhecendo praticamente, 10 meses, e aí você pega e diz, não, peraí, é comigo o negócio, enfrentou tudo, porque a gente tem visto, eu falo com muitas mulheres nas minhas redes sociais, inclusive encontrei uma semana passada que me parou chorando no centro da cidade e disse assim, ó, eu me identifico muito com as mensagens que tu fala, porque quando eu enfrentei o câncer, quando eu recebi o diagnóstico, meu marido me abandonou, ele disse que ele não estava pronto para viver aquilo comigo. E agora a gente vê assim, uma situação, 10 meses de relacionamento, e você vai lá, né, mostra o que realmente é o amor de verdade, de fato, na sua essência. É tudo muito lindo. Então, essa parte já daria outro podcast e a gente entraria nesse assunto. Mas eu quero que vocês resumam, a gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast, dizer assim, o que mais você gostaria, Leandro, de contar para a gente aqui, que talvez a gente não tenha perguntado nisso tudo? Uma das coisas é esse amor da carne. Que, olha, eu sou muito grato por te ter na minha vida, né? Que lindo. Porque é muito raro. Sim. É muito raro hoje em dia se ver isso, principalmente das mulheres. Sim. Tá complicado, né? Então, uau. As mulheres, a maioria, elas estão impactadas. Elas dizem assim, meu Deus, você é uma guerreira, é diferente. Guerreira. É raríssimo isso. Raríssimo. É muito raro. Porque amor para balada, para uma noite, cara, é o que mais tem. Agora, você quer ver alguém que realmente te ama, é aquela pessoa cuidar de ti no leito de hospital. É verdade. É dormir no chão de um hospital. Já tem até cuidar. o tema do podcast. Quanto vale um amor? Uma pergunta. Opa, olha boa. Só. Vamos falar sobre isso no próximo, sim. Qual o preço? Qual o preço? Não tem preço, tem valor. Tem valor. Mas... porque é aquilo que a gente sempre fala, que quer saber realmente se uma pessoa te ama de verdade? Então você precisa provar para ela e viver um tempo contigo quando você é inútil, quando vem à tona a tua inutilidade. Que é aí que você vai saber. Porque a pessoa está lá, o Leandro estava em cima de uma cama de hospital. Meu Deus. Sem conseguir se mover. Quanto tempo ficou em cima de uma cama nesse processo? 32. Eu perdi a noção do tempo. Eu acredito, Sim. Eu perdi a noção do tempo. Na minha cabeça tinha sido muito menos, porque ao mesmo tempo que é muito pouco tempo, foi tudo tão intenso que parece que passou muito. Sim. Mas a irmã do Leandro, a Raquel, inclusive, se ela ouvir, beijão, ela me disse que o Leandro ficou na UTI 18 dias. Então, por 18 dias, ele ficou na UTI. Inclusive, a gente quer agradecer muito aqui o pessoal do hospital de pronto-socorro de Canoas, que foram anjos nas nossas vidas. Uau! Né? Meu Deus, assim, eles... inclusive, nós fomos convidados para agora, no próximo dia 26, estarmos lá com a direção para poder fazer uma palestra e contar. Que benção. Sério? Olha que legal. Né? Toda a direção, todos os... E contar como... Vai continuar sendo instrumento de Deus, homem do céu. Vai continuar. Que benção. É uma honra. Glória a Deus. E hoje você está fazendo fisioterapia para voltar a tocar em breve. Sim, com certeza. Sério? Que benção. Há a possibilidade de tocar, então? Sim. Olha que legal. Cara do céu. Ele vai voltar depois inclusive, você pode mostrar, né? Porque o que acontece? Quando a gente teve essa primeira impressão, a primeira conversa que eu tive com a médica do hospital, da UTI, ela chegou muito, muito triste, porque todo mundo sabia que o Leandro era violinista. E o que aconteceu? Todos se impactaram porque eu fazia questão de falar sobre esse livro. Eu carregava esse livro para todos os lugares, porque eu queria que as pessoas entendessem
Sim. Entende? E eu precisava da energia de todas as pessoas. Eu precisava que elas Se conectasse o mesmo propósito. Sim, exatamente, essa é a palavra. Eu precisava da conexão, da energia. E ela me disse, assim, olha, pode ser que ele nem acorde. Entende? Pode ser que ele nem acorde. O mais provável que ele não fale e que ele fique com todo o lado direito paralisado. Então, assim, eu olhei pra ela e com toda tranquilidade que só Deus tinha colocado no meu coração. Sim, porque é divino, tem que ser divino. Não, tem que ser, gente, porque assim, ó, hoje, quando eu converso com outras mulheres que estão passando pela mesma situação que eu percebo que não é tão simples quanto parece. Não é simples. Não. Hoje eu entendo É muito complexo. que nos primeiros dias, quando as mulheres chegavam e me diziam, nossa, tu tá sendo muito forte. Tipo, pra mim era uma coisa... Eu não reconheço... Conseguia ter a mesma visão. Não, porque pra mim era natural. É pelo fato de você estar envolvido, quem está de fora consegue ver de uma Porque forma diferente. também poderia ter sido você naquele carro, né? Poderia estar no outro lado também da situação. Exato. Porque ele chegou atirando, só tava vocês dois no carro, Poderia né? ser que ao invés de chegar do lado do motorista, É. ele pudesse ter chegado do lado do Sim. carro. Exato. Também havia essa possibilidade. Exato. Então, pra mim, assim, eu cheguei e eu disse pra ela, doutora, assim, ó, respeito muito o que a senhora tá me dizendo. Eu quero que a senhora me repita, que a senhora me diga tudo que precisa ser dito. Mas a senhora não conhece Deus como eu conheço. Que benção. Eu disse pra ela isso. Que forte isso. Então, são situações que realmente a gente não escolhe. Quer dizer, né? Sim. Mas a gente passa e nesse momento eu posso dizer que o Leandro, ele é uma bênção na minha vida também. Eu só retribuo todo o amor que ele coloca no meu coração. Que bênção. Toda a luz que ele trouxe pra minha vida. Que forte. Sim. Sabe? Deus uniu propósitos aqui. Exato. Que benção. Ainda quero te ver tocar em muitos eventos. Em cara. nome de Jesus. Amém. E E aqui por na esses Live dias, Peace, no aqui domingo na à Live. noite, igreja bombando. Ai, que E vai ser incrível, incrível. Vai ser Contar forte. o testemunho E tocar. Lindo uau, demais. Vai ser uma honra, hein? Vai ser forte. E a gente, Amém. então, eu sei que a gente está terminando, mas eu só queria também poder agradecer, né? Porque você fez a pergunta, né? Nós estamos fazendo fisioterapia? Sim, nós estamos. Nós temos toda a honra e toda a glória ao Senhor, isso não há nada que a gente possa dizer em contrário disso, mas também você que está passando por uma situação como a que nós passamos hoje, é importante que você entenda que Deus vai agir onde você não pode. Então, o Leandro está se recuperando numa rapidez incrível. Glória a Deus. Ninguém entende, inclusive por isso a gente mesmo vai estar no HPS agora, dia 26, para eles entenderem o processo que a gente, de uma certa forma, criou para que isso acontecesse. E a gente, só no mês de agosto, nós precisamos de 18 mil só para os atendimentos fisioterápicos do Leandro. Fisioterapia e fonoaudiologia. Porque a gente entende que isso é nossa parte. Se o Leandro tivesse orando e tivesse sentado em casa assistindo Netflix, ele provavelmente não teria essa recuperação como ele tem. Claro. Então, a medicina foi Deus quem deixou. Exato. Então, assim, a gente quer agradecer do fundo do nosso coração todas as pessoas que estão nos auxiliando com orações e financeiramente também. Porque, Glória a Deus. como vocês mesmos comentaram, né? Hoje eu trabalho é interessante, eu trabalho numa indústria química como vendedora e o meu chefe, no dia que eu liguei para ele, disse... posso falar o nome da empresa? Claro. Pode, fica à vontade. A Química Brasil, da cidade de Mato Leitão, no Vale do Taquari. O Paulo, que é o meu patrão, meu chefe, o meu líder, ele me disse, Carla, todos os clientes que te ligarem, você passa para mim. Eu vou fazer o atendimento, vou fazer a venda, vou fazer a entrega e vou te passar a comissão no final do mês. Então, nos últimos 2 meses eu não trabalhei, mas Deus preparou uma pessoa tão... Que Deus abençoe muito a atitude desse cara. Qual é o nome dele? É Paulo Macedo. Deus abençoe a tua vida, Paulo Macedo. Tenha certeza que a recompensa vem do alto. Ele é uma pessoa muito especial. Amém. Glória a Deus. Então,
ele e todas as outras pessoas que inclusive estão fazendo eventos, que estão se mobilizando. Nós disponibilizamos um Pix, né, meu amor? Sim. Pode passar pra gente, a gente vai usar. Pode passar, o nossa pessoal rede vai botar social, na tela depois. na igreja, legal. conta com a gente, conta Que com a gente. show. Porque nesse momento a gente ainda precisa... Sim. Estamos vivendo o processo. E nós entendemos que esse processo é importante para que a gente fortaleça o nosso espírito, a nossa mente para as próximas etapas, né, meu amor? Glória a Deus. Então, só gratidão a todas as Glória a pessoas Deus. que estão conosco, que estão nos auxiliando e que vão continuar nos auxiliando. Com né? certeza. Nós cremos nisso. E, enfim, como você disse, daria mais um podcast se deixasse. A gente Que bênção. Leandro Melo, gratidão pela tua presença aqui. Que Deus continue te usando, que você foi usado durante o processo, vai ser usado agora através da cura, depois como testemunha. Tua vida toda é um milagre a partir de agora. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe você, Carla, também. Obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigada. Né? Gratidão. A gente ficou muito honrado, né, pastor, de Muito poder honrado. contar essa história aqui hoje de vocês. Amém, amém. A honra foi nossa. Muito grato. Nós que temos que agradecer muito vocês nos chamarem. Né? Pode contar com a gente vai estar à disposição, né, Léo? Com certeza. Passa o Pix, a gente vai estar colocando nas redes sociais. Vamos já deixar pré-determinado um domingo à noite, assim que você estiver legal. Vai ser um prazer receber você aqui. Amém. Vai ser uma bênção. A gente está feliz mesmo. Chegamos agora às Feliz. considerações finais. Isso aí. Que Deus abençoe muito vocês. Queria que vocês agradecessem, alguém, eu sei que você já agradeceu ali, chefe, as pessoas, que você deixasse aqui as palavras final para a gente, Leandro. A gente quer falar uma coisa bem legal e que falam sempre sorriam. Traz. Essa é a marca registrada dele, pastor. Que ele sempre teve sorrindo. Inclusive, lá na minha cidade, o pessoal todo adora ele, porque essa é a marca dele. Nos eventos que aconteciam no Centro de Cultura. Aí perguntava para a prefeita, ela dizia assim, a antiga prefeita, vai vir o rapaz do violino. Eu disse, o Leandro, é aquele rapaz sorridente. Sempre ele teve sorrindo. Glória a Deus. Porque isso atrai só coisa boa. É muito legal. E se vocês não... Mas vocês vão conseguir sorrir. Amém. Porque o sorriso traz uma felicidade imensa. Imensa. É muito top. Muito legal. O coração alegre. E quando formoseia você o rosto. vê um conselho que ele está dando para todo mundo, para a gente sempre sorrir, e aí a gente vê que ele faz isso, é diferente. Né? É diferente. Eu falar é uma coisa. mas ele por tudo que assim, passou. né? Falar Que e forte. sempre foi. Que forte. Glória a Deus. Posso encerrar então? Com certeza. Gente, obrigado você estar assistindo a gente. Estou muito feliz por essa visita incrível desse casal maravilhoso. A gente deseja a você muita saúde, paz e prosperidade. Detalhe, sempre sorria. Sempre. Deus abençoe. Amém.